Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos 39 a 42. As narrativas de hoje trazem um olhar todo especial, tendo como princípio uma espécie de autoanálise. E o que significa isso e para que pode se servir o cristão de tal pensamento? Vamos meditar alguns pormenores e veremos o quanto é benéfico cada palavra contida na Sagrada Escritura. Na situação da primeira leitura, e a partir de uma visão de São Paulo, entre alguns detalhes, é proposto pensar qual o motivo de sua real necessidade de ser anunciador do Evangelho. Em primeiro lugar, ele quer deixar claro que o Evangelho que ele anuncia não é obra ou fruto de seu próprio desejo ou interesse, significando que cada palavra, seja escrita ou proferida pelos seus lábios, é algo que está além dele. Sem dúvida alguma, percebemos que cada uma das cartas no Corpus Paulinos traz grandes sutilezas de ensinamento, algo tremendamente muito culto e conceituado, visto que suas palavras são repletas de sabedoria e que ainda sempre levam aos seus ouvintes um fundo de instrução educativa, seja de aspecto religioso, familiar ou moral. Hoje, a partir de alguns exemplos, ele ensina a respeito de como obter uma boa preparação espiritual. São Paulo sugere uma boa reflexão quando diz: ora, não corremos atrás de muitos troféus deste mundo? E para isso nos preparamos constantemente, como uma espécie de atletas. Se assim o fazemos a respeito das conquistas deste mundo, deveríamos aprender a fazer algo parecido em relação aos bens que são eternos. Aqui é fácil de compreender a analogia empregada por São Paulo quando se refere à preparação de determinados atletas. Em outras palavras, ele está insinuando o quanto é importante o cristão se preparar diariamente a fim de receberem uma coroa que seja incorruptível, ou seja, a coroa da vida eterna. O que você pensa a respeito? Não valeria a pena receber uma coroa que nunca se acaba? Como você se prepara a cada dia em relação à sua vida interior e espiritual? Você faz isso? Se caso ainda não o faz, ainda está a tempo. Diz São Lucas que estamos no tempo da graça do Senhor. Uma citação de São Lucas, capítulo 4, versos 19. Note que os ditos paulinos sempre andam em plena consonância com cada uma das instruções de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus fala algo muito próximo ao objeto da primeira parte desta reflexão. Preparar-se, a fim de que ninguém fique totalmente cego relativamente às coisas que se referem a Deus. Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na mesma vala? Como uma pessoa poderá ensinar coisas sobre Deus se não aprender e se não dedicar-se a tais ensinamentos? Aumentemos pouco mais este leque de reflexão. Como um contador pode ensinar ou instruir contabilidade sem se preparar e estudar o mundo dos impostos, fiscalizações e afins? Como um bombeiro pode apagar um incêndio de modo correto, sem ter se preparado para este fim? Como um jogador de futebol poderá correr 90 minutos em um jogo, se não se preparar fisicamente? Poderíamos aqui aumentar com outros exemplos, mas por hora basta. Por isso, uma das máximas de Jesus no Evangelho instrui que, em primeiro lugar, devemos aprender a tirar toda a sujeira que pode estar acumulada em toda a nossa vida espiritual. Quem sabe uma bela confissão? Depois, ainda seguindo o exemplo dos atletas, será necessário dedicar-se a um bom aprendizado sobre o cristianismo e suas vertentes. Dentro deste olhar, é imprescindível que cada fiel tome consciência o quanto é necessário se preparar a cada dia,
a fim de que a sua própria vida espiritual ganhe novos rumos, como por exemplo a vida de São Paulo, que se tornou excelente fonte de luz na vida de tantas pessoas, principalmente aquelas que se encontravam nas trevas. E além disso, ou mesmo adquirir boa preparação religiosa, com o intuito de ensinar os próprios filhos, as próprias gerações, ou as pessoas que estão à sua volta, ou mesmo aquelas que precisam de um bom conselho evangélico, se preparando e aprendendo de forma correta o Evangelho alvitra que todas as pessoas, independente de quem seja, podem se tornar pessoas iluminadas por Jesus na vida de tantas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.